Agora a gente vai falar sobre o trânsito em São Paulo, né, gente? Numa manhã chuvosa como essa, muita gente que saiu de casa acabou aí enfrentando trânsito pesadíssimo para chegar no trabalho, no compromisso que tinha agora pela manhã. E isso deve continuar ao longo da tarde, né? E aí a gente percebe também, com esse número gigantesco de carros nas ruas, o número de infrações aumentando assustadoramente. Não só o número de infrações, mas o valor a ser pago por elas. Confira nesse VT. Um levantamento realizado em setembro do ano passado pela rede Nossa São Paulo Ibope mostra alguns dados sobre mobilidade e satisfação do cidadão com a cidade de São Paulo. Segundo a pesquisa, os paulistanos, independente da condução, ficam em média 2 horas e 46 minutos no trânsito diariamente. Para quem usa o carro, o tempo de percurso dura cerca de 2 horas e 53 minutos. Já quem vai de ônibus, demora 2 horas e 46 minutos para chegar ao destino. O levantamento aponta também que 38% dos paulistanos usam carro praticamente todos os dias. Diante deste cenário, o Revista da Cidade fala sobre o aumento dos valores das multas, carteira de habilitação e outras questões sobre legislação de trânsito. E se você tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente, revistadacidade@tvgazeta.com.br. Pode participar também pelo Twitter, @revistadacidade. Para falar sobre esses assuntos, eu estou recebendo no estúdio hoje Henrique Serafim Gomes, que é advogado especialista em direito de trânsito. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Regiane? Tudo jóia. Bom, a gente viu também nessa pesquisa que 70% dos paulistanos consideram o trânsito de São Paulo péssimo, né? De ruim para péssimo. Afinal de contas, ficar mais de 2 horas todos os dias dentro de um ônibus ou dentro de um carro não é um cenário desejado para ninguém, né? Para ninguém. Como é que a gente pode tentar melhorar essa condição do trânsito aqui em São Paulo? Para que a gente perca menos tempo na vida e consiga investir esse pouco tempo que sobra depois que a gente sai do trabalho em coisas que realmente interessam. Eu acho que a maior questão é investimento em infraestrutura, né? Eu acho que a cidade de São Paulo vem crescendo muito e não vai parar, né? E há pouco investimento na infraestrutura de São Paulo. Como é que você vê esse investimento das ciclovias que está sendo feito agora? Você acha que é uma solução cabível para uma cidade desse tamanho? Não, eu não acredito, porque eu acho que as ciclovias tinham que ser criados espaços para ciclovias e não tirar espaços de veículos. Né? Nós temos que criar espaços, né? O que está se fazendo é substituindo, diminuindo o espaço do veículo, da moto, dos ônibus, para se criar muitas ciclovias nas avenidas. Então, não é a solução. Nós temos que criar espaço. Não tenta tirar espaço de um para ceder para outro. Estrangula um para dar para outro. Isso. Aí São Paulo foi feito para os ônibus primeiro, as faixas de ônibus, né, estrangular os veículos, agora as ciclovias. Aí nós vamos ter problema no trânsito, porque não vai diminuir os carros, muito pelo contrário, a tendência é aumentar. São Paulo cresce, isso é uma tendência, não tem como diminuir isso, né, não tem como parar. E vendo esse aumento, não só do número de carros, mas do número de pessoas utilizando os carros, os ônibus, tudo mais, é claro que isso também tem reflexo no número da violência, né? Isso reflete a violência no trânsito também, número de atropelamentos, de acidentes e por aí vai. A gente também tem percebido uma diferença na forma de se tirar carta hoje em dia. Existem algumas novidades, né? Que novidades são essas? Como é que a gente pode comentar A tendência é sempre aumentar o número de horas, né, para que as pessoas, quando passarem a dirigir, tenham mais prática em relação, né, no volante. Hoje tem aulas noturnas, que antigamente não existia, para as pessoas também aprenderem a dirigir durante a noite, né, perder esse medo da noite e tal. Embora eu não acredito que seja a grande solução você criar mais horas. Eu acho que o nosso problema no trânsito, como você diz aí, a violência, não é a falta da prática. Eu acho que é a falta da educação das pessoas. Eu acho que aquelas pessoas que se consideram muito práticas, muito boas, acabam sendo os maiores infratores. São as que mais infringem a lei. Então eu acho que o maior problema nosso é a impunidade. As pessoas não têm medo da punição, seja ela criminal, porque não existe hoje punição criminal, né, no Brasil, no nosso Código de Trânsito, que é um problema que eu considero, né? Hoje você dirigir sem habilitação, dirigir com habilitação suspensa ou cassada, não é crime, como é crime em qualquer país, né? Fora, Estados Unidos, você dirigir com habilitação. Que se diga mais sério por aí, né? Isso, que se diga mais sério. Então, até esse aumento das multas que foi citado, muitas vezes o Brasil se baseia nesses países, né? Mas lá fora a multa é bem maior.
Só que lá também existem outras questões também que não são colocadas aqui, né? Que é a punição. Eu acho isso um ponto muito interessante da gente comentar, né? Porque a gente diz, não só com relação à violência no trânsito, mas também em todos os tipos de violência que a gente enfrenta no dia a dia numa grande cidade, uma das maiores reclamações da população é que justamente não existe penalizações adequadas para aquele tipo de crime, como acontecia no trânsito também. Você acha que esse endurecimento nos valores de multa pode ser uma forma da gente tentar resolver e diminuir esses índices da violência no trânsito, ou isso só vai aumentar a arrecadação? Isso só vai aumentar a arrecadação, teria que ter um equilíbrio. Eu acho que o que resolve o problema é o medo da punição, que hoje não existe punição nem administrativa e nem criminal. Até existe no Código de Trânsito, mas ela não é eficiente, não é eficaz. Então hoje uma pessoa que tem a carta suspensa, vamos dizer assim, por um período, ela continua dirigindo. Ela faz a entrega da carta dela no Detran, mas continua dirigindo. Muitas vezes quem mata no trânsito vai prestar esclarecimento depois na delegacia e sai pela porta da frente, não fica detido, né? Então, porque não tem a punição. Então, quando existia um medo da punição, de falar, se eu dirigir com a carta suspensa vai ser crime, eu vou pensar até 2 vezes para tomar uma multa de rodízio. Porque a soma das multas vai gerar uma suspensão. A suspensão eu vou ter que parar de dirigir. E se eu ficar sem o meu direito, eu vou ter que parar, porque se eu for pego é crime. Então, enquanto isso não existir no Brasil uma punição, a pessoa ter medo do Estado, né, medo da mão pesada do Estado, vai continuar, porque o valor da multa você acaba pagando. E até, eu acho que até existe um problema até econômico. As pessoas que têm dinheiro são os que mais vão continuar infringindo. E tem uma contrapartida que, infelizmente, a gente não consegue perceber, né? A gente tem dados aqui, inclusive, que eu não tenho como falar agora, porque são muitas coisas realmente para comentar, mas, no geral, em 2013, a gente teve uma arrecadação recorde, né, por causa do número de multas que aumentou assustadoramente. As autoridades afirmam que, com o aumento dos radares pela cidade, não só os semafóricos, mas também os de velocidade, realmente a gente teve aí um número maior de multas que gerou aí, obviamente, uma arrecadação enorme. Mas a contrapartida não vem, que seria justamente um investimento maior no nosso dia a dia, que a gente pudesse perceber semáforos que não são de açúcar, por exemplo, né? Que qualquer chuvinha, como o chuvisco de hoje de manhã, já tem mais de 60 semáforos desligados na cidade. A gente tem aí um asfalto horroroso que destrói os nossos carros todos os dias, e não só o nosso carro, mas também traz prejuízo para as empresas do transporte público. Quer dizer, a gente não tem esse dinheiro das multas, do IPVA, tudo que a gente paga, tudo que sai do nosso bolso, não é revertido para a população, né? Não é revertido. Aí cria essa sensação ruim para o motorista, de falar, eu sou multado, eu pago por isso e não tenho uma contrapartida. Né? Aí vem aquela história de dizer, a indústria da multa, parece que ficou uma coisa só para arrecadação. E acaba saindo assim mesmo. Porque o Código de Trânsito, inclusive, tem a filosofia de que ele vem para educar, ele não vem para multar. Não é um código tributário, ele é um código que tem o objetivo de educar os motoristas. E isso não é feito em sem investimento. Não é o que está acontecendo campanhas na prática, educativas, né? Na mídia, televisão. A própria CET sucateada, né? A parte administrativa horrorosa, eles não têm a menor condição de trabalho. Quer dizer, para onde está indo o nosso dinheiro, como sempre? Bom, tem perguntas aqui do pessoal das ruas para você também. A primeira pergunta vem do Felipe, vamos ver. As multas de velocidade precisam apresentar a foto do veículo? Boa pergunta. Tem que ter a foto do veículo nas multas? Não necessariamente. Devido aos radares, as multas têm vindo com foto, né? Devido aos radares de São Paulo e tal. Mas ele pode ser multado numa estrada, através daqueles radares manuais, e não necessariamente precisa ter a foto do veículo. Não é obrigatório. Não tendo a foto, fica mais fácil de contestar essa multa? Não fica mais fácil. Porque entrar com recurso, no caso? A questão de recursos de multas, a gente tem um problema que é o Estado, ele tem a veracidade das alegações a seu favor, ou seja, o que ele fala é verdade. Cabe a você comprovar que ele está mentindo. Então, qualquer recurso de multa não é fácil de se vencer. Tem que ter provas bem concretas mesmo para conseguir, né? A Sônia também tem uma pergunta para você, vamos ver. É possível recorrer da multa do rodízio? E aí? Então, qualquer multa é difícil de recorrer e é possível, lógico, sempre que você tenha uma justificativa muito boa. Rodízio é algo que você vai ter que apresentar uma justificativa muito boa, seja por uma questão de emergência, né, seja por uma questão que justifique de fato você ter violado aquela norma, aquele terrorismo. Então, é possível, mas você vai ter que ter sempre uma prova. Acontece de uma pessoa, de repente, que estava levando uma outra numa situação de doença grave para um hospital, por exemplo, conseguir reverter a multa do rodízio? Acontece, como eu te falei, tem que comprovar, a entrada documentação do hospital, no hospital e tudo mais. Mas é possível recorrer e é possível ganhar. Certo. O José Marcos também tem uma pergunta para você, vamos ver. O que se deve fazer quando se recebe multa de um carro que já foi vendido?
Dor de cabeça, Dor né? de cabeça. Quem correr atrás desse prejuízo não é fácil. Veículo vendido, quando você vai se vender um veículo, precisa tomar muito cuidado, né? Porque existe essa mania, vamos chamar assim, as pessoas venderem carros sempre na confiança, né? Então, sempre que você vende um veículo, você tem que preencher o DUT, que é aquele documento único de transferência, tem que ser preenchido com assinatura em cartório, porque o cartório vai registrar, inclusive, aquele essa venda. documento que está no próprio No documento próprio documento, isso. Chama-se DUT, você preenche o nome do vendedor, comprador, assina, reconhece firma e registra em cartório. Isso E a data é muito importante. Data é muito importante. E depois, não é suficiente, você tem que ir ao Detran, o vendedor tem que ir ao Detran fazer a comunicação de venda, para que o Detran saiba que aquele veículo foi vendido. Porque o comprador tem 30 dias para efetuar a transferência. Não o fazendo, ele vai ser multado quando fizer. Não que isso vai isentar ele de problemas, porque se a pessoa não transferir, as multas vão continuar chegando no nome dele, mas ele vai ter uma prova, um documento. De que aquelas multas não são dele. Até fazer um recurso administrativo ou até mesmo judicialmente buscar, obrigar a pessoa que comprou a transferir o veículo. Tem como saber previamente se esse carro está pendurado com multas, tipo puxar capivara? Tem, na verdade, assim, quando você vai fazer a transferência, o Detran, você só pode fazer se estiver totalmente quitado. Não, antes mesmo de comprar esse carro, tem como tem fazer como. isso? Você no Detran, no posto do Civeiro, do Detran, você vai lá e consulta os valores das multas. E só pode ser transferido se tiver quitado. Tá então, tudo ok. um despachante, eles também têm muito acesso a essas informações para estar informando os compradores. Tá certo. Mais uma pergunta para você, vamos ver. O motorista que dá passagem para uma viatura ou ambulância e acaba passando o sinal vermelho, pode ser multado? Tá aí uma excelente pergunta. Já aconteceu isso comigo. Fiquei parada em cima da faixa, com o CT do meu lado na esquina. Tive que sair, óbvio, a ambulância estava pedindo passagem. Então todo mundo se mobilizou ali para sair da frente. E aí? Então, existe uma sensibilidade do agente de trânsito nessa hora, será? Aí vai justamente o bom senso. Mas se ele for multado, ele vai ter um problema, porque, como eu disse, qualquer multa tem que ser comprovada. Aí eu te pergunto, como é que você vai provar que naquele momento você deu passagem para uma ambulância? Né? Então, realmente, é muito difícil se for multado por radar. Normalmente, obviamente, eu acho que o agente de trânsito vai ter um bom senso, mas se for por radar, que muitas vezes tem sensor de radar em semáforo, se ele ultrapassar, for multado, ele vai ter uma grande dificuldade de comprovar que ele deu passagem para uma ambulância. Pede para o passageiro, para quem está do lado, tirar uma foto na hora, fazer um filminho, dar um jeito de botar a data ali, essa hora tal, do dia tal. Pega o nome do paciente, fazer testemunha. É difícil, não é fácil. Recurso de multa não é uma tarefa fácil para os motoristas. Mas se na verdade o semáforo fotografou o carro que passou o sinal vermelho, também fotografou a ambulância. Eu posso pedir isso não também? Não necessariamente. Às vezes a posição, né, na hora que você acaba passando, a ambulância ainda, às vezes nem chegou ainda, você está ouvindo aquele barulho. Mas ele não é rápido o suficiente para tirar duas fotos, do carro e da ambulância na sequência? O radar é muito próximo da placa do veículo. Né? Então, muitas vezes você não vai conseguir, vai vir só o seu mesmo. Tá. Né? Então, não é para não dar passagem por causa disso, hein, gente? Na verdade, sim. Tem que tomar cuidado, né, passagem, mas tomar cuidado. Tá certo. Mais uma pergunta para você, vamos ver. Sempre é necessário fazer boletim de ocorrência em caso de acidente de trânsito? Em caso de acidente de trânsito, é sempre bom fazer boletim de ocorrência, principalmente se houve danos materiais, né? Se você tem o objetivo de um dia buscar recuperar o seu dano material, você vai ter que fazer um boletim de ocorrência para que isso seja registrado. Né? Se tiver vítima, então, também. E, principalmente, isso é muito importante, colisão com motocicletas. Porque a legislação considera atropelamento, não considera colisão de veículos. Então, quando você colide com uma moto, é considerado atropelamento. Então, todo motorista que colide com uma moto tem que fazer boletim de ocorrência, independente se ele foi culpado ou não, se ele teve prejuízo material ou não. Porque depois ele pode ser acionado pela vítima por lesões corporais. É importante fazer o boletim. Então, sempre, por mais que você tenha um bom entendimento com a outra parte na hora, muitas vezes as pessoas só trocam telefones, acabam indo para casa e não fazem a formalização do documento, que na verdade é uma proteção para ambas as partes. Para ambas as partes, porque amanhã você vai querer buscar o seu dano material, se não tiver o boletim de ocorrência, ficou difícil de você até para acionar seguro, essas coisas precisam do boletim, né? Acionar seguro, principalmente. Tá certo. Deixa eu agradecer, então, Henrique Serafim Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, esteve aqui com a gente hoje, nos ajudando em algumas questões relativas ao nosso dia a dia aqui em São Paulo, o dia a dia esse, que não é fácil, e a gente precisa tornar aí com a nossa conscientização, com a educação no trânsito, com as coisas que muitas pessoas sabem o que fazer, mas insistem em fazer o contrário, colocar tudo isso em prática, a gente tem um trânsito muito mais gentil e uma convivência muito mais amigável no dia a dia, né? Essa é a ideia, a gente tem um trânsito mais gentil, que está todo mundo na mesma
Todo na mundo mesma no mesmo balada, barco. né? Então, vamos dar passagem, né? Vamos ser educados, vamos respeitar as pessoas, os pedestres, porque está todo mundo no mesmo ambiente, não tem por que ficar sendo grosso, mal educado, né? É verdade, tá certo. Obrigada. Eu que agradeço. Pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima Obrigado. aqui no Revista. Viu? Um ótimo dia.